Meu caro aluno, dando continuidade ao nosso curso de Processo Civil, chegou a vez de a gente falar do tempo e do lugar dos atos processuais. Vamos iniciar pela análise do artigo 212 do CPC. Trazendo ele na tela aqui, você vê que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Ou seja, chamando a atenção que quando você pensa em atos processuais, você tem que pensar como regra na sua prova em dias úteis e horário das 6 às 20 horas. Vamos dissecar isso aqui, chamando a atenção de você para quê? Para alguns detalhezinhos a respeito disso. Logo de cara, a primeira ideia aqui é: eles chamam a atenção da gente que se um ato iniciou-se antes das 20 horas, ele pode ser concluído após as 20 horas. Então, cuidado em prova, numa questãozinha que é mole cair. Ele vira para você e cria uma situação, como, por exemplo, uma penhora. Então, imagine uma penhora que se iniciou às 18 horas. Repara que se a penhora começou às 18 horas, ela se iniciou-se no prazo previsto no artigo 212, das 6 às 20. Chama a atenção da gente que essa penhora pode passar das 20 horas. Só que repara bem, quem é que vai fazer a análise se esse adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano? Essa análise, se o adiamento irá prejudicar a diligência ou se o adiamento vai causar grave dano, será feito pelo autor do ato processual, quem estará praticando. No nosso exemplo, como é uma penhora, esse juízo de valor para saber se o adiamento vai causar prejuízo ou não, e se vai causar grave dano ou não, esse juízo de valor é feito pelo oficial de justiça. Então, muito cuidado em prova, que essa questão já pintou no velho CPC e tinha essa ideia. Primeiro, saber se o ato poderia ser concluído depois das 20. Na boa, pode ser concluído depois das 20. E segunda coisa, quem praticaria esse juízo de valor? Quem vai fazer isso é o autor do ato. No nosso exemplo, como a penhora é feita pelo oficial de justiça, isso será feito pelo oficial de justiça. Combinado? Vamos seguir? Continuando agora. Preste atenção aqui na análise do 212. Deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente poder fazer essa análise. O artigo chama a atenção da gente que, independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras podem ser realizadas no período de férias. Então, um minutinho aqui. Primeira coisa importante, ele vai falar em citação, intimação e penhora. Muito cuidado se você já tinha conhecimento do velho CPC. No velho CPC, no CPC de 73, ele não falava em intimação. Ele falava em citação e penhora, não falava em intimação. Ele não citava em intimação. A doutrina e a jurisprudência é que colocavam a intimação. Então, isso foi colocado no novo CPC, a figura da intimação, que na verdade seguia a velha doutrina e a velha jurisprudência do antigo CPC. Então, a ideia é que citações, intimações e penhoras podem ser realizadas quando? No período de férias forenses, nos feriados e nos dias úteis fora do horário. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise dessas férias forenses. A gente vai enfrentar um probleminha relativo ao recesso. Mas, se você pensar no recesso agora, segura um pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que falar sobre recesso, tá bom? Então, nesse instante, fica só a decoreba de férias forenses, feriados e dias úteis fora do horário. Ou seja, citação, intimação e penhora pode ser feita dessa maneira. Exemplo, vamos imaginar uma citação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem férias coletivas em janeiro e julho. Essa citação pode ser realizada em janeiro. Vamos imaginar uma citação, uma intimação, uma penhora sendo feita num feriado. Você, amanhã, oficial de justiça, se vê na necessidade de fazer uma citação em feriado. Você pode fazer. A mesma coisa em dias úteis. Joia? Beleza? Outra coisinha muito importante, principalmente aqui no feriado, que pode ser a grande questão de prova. Isso independe de autorização judicial. Portanto, é você, oficial de justiça, amanhã, que vai fazer o juízo de valor para saber se
fará ou não fará citação, intimação e penhora no feriado. É você que fará o juízo de valor para saber se vai fazer citação, intimação e penhora em dia útil fora do horário. Então, muito cuidado que você não precisa de autorização judicial para isso. Joia? Legal? Outra coisinha muito importante. Ele faz uma remissão ao artigo 5º, inciso 11, que normalmente durante as aulas presenciais, o aluno tem sempre uma dúvida a ser respeito disso, perguntando se o artigo 202, parágrafo 2º, se ele não viola o artigo 5º da Constituição. Vamos lembrar do artigo 5º. Então, vamos recordar um pouquinho o artigo 5º para chamar a atenção dele. Primeira coisa, recordando o artigo 5º, o artigo 5º é um artigo que diz que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, que ninguém nela poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Na nossa aula de processo civil, não importa discutir flagrante, não tem nada a ver com a gente, nem desastre, nem socorro. Na nossa prova de processo civil, interessa aqui, durante o dia por determinação judicial. Então, repara bem o seguinte. Olha para a questão da casa. Se uma penhora for realizada dentro de uma casa, você, oficial de justiça amanhã, você, servidor amanhã, que for realizar essa penhora, você necessita de quê? De autorização judicial. Então, se a penhora for realizada dentro da casa, você vai precisar de autorização judicial. Beleza? Repara bem que eu estou me referindo aos atos que vão ser praticados aqui dentro. E se essa penhora for realizada dentro da casa, além da autorização judicial, ela tem que ser feita durante o dia. Então, além da ordem judicial, é preciso que seja feito durante o dia. E aí surge a indagação a você. A indagação é a seguinte. O que é dia? O conceito de dia aqui, de acordo com o Supremo, ele se assemelha, ele é retirado do Código Penal quando trata de furto noturno. Portanto, a ideia de dia é o quê? Enquanto houver luz solar. Essa é a ideia do dia, nesse caso, nesse contexto. Para evitarmos qualquer discussão técnica de luz solar, né? Uma vez um aluno perguntou para mim se houvesse um eclipse, e o outro perguntou se estiver nublado. Não entrar nesse tipo de discussão. Convencionou-se que, em princípio, o dia é das 6 da manhã às 18 horas. Claro que se for horário de verão, se estende até às 19 horas. Beleza? Aí você diz assim, mas Guerra, esse dia durante as 6 da manhã às 6 da tarde, o horário de verão até às 19 horas. E o CPC diz que o ato processual tem que ser praticado de 6 às 20, não existe uma antinomia entre os dois? Não existe um conflito entre os dois e, portanto, nesse caso, ao haver o conflito, o CPC não prevaleceria? Não, não tem conflito. Eles estão falando de situações distintas. Basta você analisar a situação que será. Então, repara, a ideia aqui é o seguinte. O que você tem que ter em mente? Que o ato processual, em princípio, vai ser praticado ao quê? Das 6 às 20. Contudo, quando realizado dentro de uma casa, ele vai ter que ser praticado das 6 às 18. Então, imagina o seguinte. Imagina o oficial de justiça amanhã. Imagina isso aqui é uma casa. Você, oficial de justiça, vai realizar a citação. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2
de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.